Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Os domingos passam rapidamente, não é? Bem rápido mesmo. A semana passa rápido, sobretudo para mim, mas acho que para o senhor também. Para mim também. Né? Com aulas, cursos aqui em São Paulo, o tempo passa com velocidade incrível. E estamos aqui novamente para continuar a segunda missão egeia da atividade de um Paulo independente, de Antioquia e de Jerusalém. Quer continuar a leitura? Quero sim, mas o senhor fala, antes de eu fazer a leitura, de um Paulo independente. É como se ele tivesse uma corrida sozinho. Agora sozinho. Pelo menos sem mais apoio explícito de Jerusalém e de Antioquia. Jerusalém vai terminar em breve, porque no ano 70 nós devemos estar aí por volta de 54, 55. 15 anos depois, Jerusalém foi destruída pelos romanos. E a comunidade de Jerusalém se desfez. Quando voltaram, já eram cristãos heréticos, eram ebionitas. Mais tarde, é construída uma comunidade ortodoxa de Jerusalém, no século III, com Cirilo de Jerusalém, padre da igreja. Mas isso bem mais tarde, não é? É só para situar você, telespectador, eu estou no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Então agora a partir do versículo 23, tá? Então aí se demorou apenas por algum tempo. Partiu de novo e atravessou sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Versículo 24. O que parece um tanto difícil de se aceitar, porque Paulo não menciona ele mesmo que voltou à Galácia. De onde Lucas tirou? Eu disse que esse texto é um texto um tanto difícil. De onde Lucas tirou esta notícia? E de que forma essa notícia chegou a ele? Paulo, depois da carta aos Gálatas, não menciona mais a Galácia numa única vez. Nem mesmo quando fala da coleta das igrejas da Acaia e da Macedônia, não cita a Galácia. Está aí. Continue. Agora o versículo 24. Entre mentes, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e muito versado nas Escrituras, chegou a Éfeso. Era instruído no caminho do Senhor, falava com fervor de espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecesse somente o batismo de João. Bom, essa notícia que Lucas coloca antes da volta de Paulo a Éfeso, a introdução de Apolo, parece ser bem precisa. Lucas não o teria inventado. E, sobretudo, um judeu de Alexandria, no Egito. O que significa, mas os Atos não falam, que o cristianismo existia também naquela região. Na região de Philo, um judeu contemporâneo, um pouco mais velho do que Paulo. Também se pode tirar a conclusão de que havia cristianismos pela metade. Eu não falei no bloco anterior, na semana passada, agora já nem me lembro mais. Semana passada. Na semana passada, de cristianismos. Eu não falei de diversos segmentos de Jesus. Aí está uma prova de alguém que conhecia Jesus pela metade, mas só tinha sido batizado no batismo de João. O que significa isso? Só havia sido batizado no batismo de João. O que significa que deve ter sido
tornado discípulo de João Batista. Aham. Só isso, mas não perfez a iniciação cristã. Entendo. E não tinha recebido o batismo em nome de Jesus. Claríssimo, claríssimo. Continua. Continua? Começou, pois, a falar na sinagoga com desassombro. Como Priscila e Áquila o ouvissem, levaram-no consigo e expuseram-lhe mais profundamente o caminho do Senhor. Como ele quisesse ir a Caia, os irmãos animaram-no e escreveram aos discípulos que o recebessem bem. A sua presença em Corinto foi, pela graça de Deus, de muito proveito para os que haviam crido. E, de fato, Paulo, na carta autêntica aos Coríntios, na primeira aos Coríntios, fala: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é aquele que faz crescer. Apolo devia ser um judeu alexandrino muito eloquente, o que Paulo não era, um orador, um profundo conhecedor da retórica judaica ou da retórica grega, e devia falar com muita persuasão. E, embora fosse cristão a meias, ele recebeu um ulterior ensinamento e o batismo em nome de Jesus. Interessante. Daí Priscila e Áquila precisar fazer uma formação com eles, é isso? Aprofundar. Dar-lhe o que lhe faltava. Uhum. E por aí se vê que havia ramificações cristãs onde nem tudo era dito. Ou com outras visões de Cristo. Ou talvez, um anúncio de Cristo que prescindisse da sua morte e da sua ressurreição. Anterior à morte e à ressurreição. Um anúncio de Cristo enquanto pregador na Galileia. É possível que tenha havido cristãos que se ligavam mais ao Nazareno, o anunciador do reino de Deus, do que ao Cristo morto e ressuscitado. É possível. Prossiga? Mas o texto afirma, por acaso, que Apolo era cheio do Espírito Santo? Fala que era eloquente. Aqui não diz diretamente cheio do Espírito Santo. Quer ver aqui, ó. Era instruído no caminho do Senhor. Estou voltando ao versículo 5. Sim. Falava com fervor de Espírito e ensinava com fervor do de Espírito. Com precisão a respeito de Jesus. Com precisão. Como ele falava com o Espírito, ele não foi batizado. Já tinha o Espírito. Talvez ele foi batizado no batismo de João, mas certo. Não diz aí que foi batizado no batismo de Jesus. Não, não diz. Provavelmente porque ele já dava amostras de possuir o Espírito de Jesus. Agora, a cena imediatamente contrária serve de antítese. Pode entrar nela. Versículo 27. Como ele quisesse ir a Caia, os irmãos animaram-no. Ali é conclusão, tá. Os irmãos animaram-no e escreveram aos discípulos que o recebessem bem. Estou voltando, né? A sua presença em Corinto foi, pela graça de Deus, de muito proveito para os que haviam crido. Versículo 28. Pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, provando pelas Escrituras que Jesus era o Messias. Continue. Agora vem outro episódio. Agora o capítulo 19, versículo 1. Outro episódio anterior ainda à chegada de Paulo. Perfeito. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram: no batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência,
dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Então, estes, diferentemente de Apolo, não falavam no fervor do Espírito, sequer sabiam que houvesse um Espírito Santo. Então, esses, diferentemente de Apolo, tiveram que ser batizados. Aí Lucas dá a sequência completa: arrependimento dos pecados, batismo, conversão, batismo e dom do Espírito. Entendo. Para esses 12. Esse é o início da missão efesina de Paulo. Mas agora, continue. Nós temos ainda alguns segundos e depois vem o intervalo, não é? Então vamos lá, versículo 8. Paulo entrou na sinagoga e falou com desassombro por 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns se endurecessem e não crescem, desacreditando a sua doutrina diante da multidão, apartou-se deles e reuniu à parte os discípulos, onde os ensinava diariamente na escola de um certo tirano. Isto durou 2 anos, de tal maneira que todos os habitantes da Ásia, judeus e gentios, puderam ouvir a palavra do Senhor. Nós temos 2 coisas a dizer a respeito desse episódio. A primeira é que por 3 meses ele falou tranquilamente. Sim, sim. Sem ser molestado por ninguém, nem mesmo pelos judeus. E deve ter conseguido um grande sucesso na cidade de Éfeso, que devia ter na sua época, em época imperial, de 200 a 250 mil habitantes. Era a 3ª cidade do Império, depois de Roma e Alexandria. Nós fazemos um intervalo e voltamos para o segundo. Vamos de volta. Eu disse que 2 coisas deviam ser ditas. A primeira foi a respeito dos 3 meses. Sim, sim. A segunda foi o afastamento de Paulo da sinagoga e a busca de um certo centro de nova catequese, que era a casa de um certo tirano. O documento, o texto, não nos diz nada a respeito de uma cisão. Simplesmente o grupo que seguia Paulo, o grupo que ouvia Paulo, diante da agitação daqueles que não ouviam, resolveram se separar e receberem uma catequese e viverem um lado cristão num outro lugar. Aí se diz numa casa de um certo senhor chamado Tirano. Só isto. Mas importante salientar que nessa localidade Paulo pôde tranquilamente, sem ser molestado por ninguém, nem mesmo pelas autoridades imperiais, que julgavam o cristianismo ainda um subproduto do judaísmo, alguma coisa, algum movimento no interior de um judaísmo pluralista, não se incomodaram minimamente com eles. E Paulo deve ter construído diversas pequenas igrejas em Éfeso, não é? Aquelas casas onde eles se encontravam, além do local de Tirano aí, da residência ou do espaço de Tirano, para poderem falar livremente a respeito de Jesus e louvar a Deus através de Jesus Cristo. Mas olha, é tudo que Lucas sabe a respeito desses 2 anos. Agora vem
alguns episódios aí curiosos, o que diz ao leitor, sobretudo aquele que é mais atento e não está muito interessado em curiosidades, que Lucas não tinha muitas informações a respeito de um largo tempo, o maior tempo de permanência de Paulo num determinado lugar, Éfeso. Na Ásia Menor. Aqui, entre parênteses, Éfeso tinha tido no passado as suas desavenças com Roma, mas a época de Augusto, ela era uma cidade esplendorosa. Era, como eu disse, a terceira cidade do Império, com a população que variava entre 200 e 250 mil habitantes. A posição estratégica à foz de um rio lhe dava um bem-estar material impressionante, porque se transformou num verdadeiro Carrefour entre Oriente e Ocidente. Havia em Éfeso diversos templos e o culto ao imperador também, já iniciado com Augusto, mas levado a cabo sobretudo por Diocleciano, por Domiciano, mais tarde, no final do primeiro século, Domiciano. Havia em Éfeso um famoso templo, numa colina, dedicado a uma famosa deusa chamada Artemis, em grego, ou Diana, dos romanos, a deusa dos efésios. E esse templo era um templo não só esplendoroso, mas considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Artemis? Diana ou Artemis? Artemis. Artemis é a palavra grega. Diana seria a tradução latina dessa deusa. O templo abrigava a estátua dessa deusa que se imaginava tivesse caído do céu. Mas antes de falar nisso, Lucas fala de um outro episódio curioso que trata de exorcismo. Quer ler? É aqui no versículo 11. Deus fazia milagres. Vou terminar o 11 aqui, vou partir para ele. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo. Ou seja, a pregação era acompanhada de sinais e como prodígios. você citou aí, isso. De modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Isso é um versículo que nos deixa um tanto perplexos, né? Que dizer desses lencinhos que passavam pela mão de Paulo para enxugar o suor. Nós conhecemos essas coisas na modernidade e nos nossos tempos também, não é? Talvez fosse uma tradução daquilo que os Atos falam no início, de que a sombra de Pedro passava por alguns e que ficavam curados. Bom, uma coisa é verdade. Na doutrina cristã, ortodoxa inclusive, a graça de Deus nos vem através de meios físicos. Os sacramentos são todos administrados através de meio físico. O batismo no Espírito não se dá sem a água. A Eucaristia não se dá sem o pão e sem o vinho. É verdade. E nós também temos uma grande tradição de relíquias de santos. Ou até de panos que foram tocados em corpos de santos. Portanto, não é o caso de nos surpreendermos muito com esse versículo. O importante, talvez o mais importante, fosse saber se isto verdadeiramente se pode aceitar em teologia cristã ou vai mais para o lado daquilo que seria a sua periferia,
quase superstição. Como a doutrina cristã aceita que a graça venha por meios físicos, em princípio, eu não tenho assim uma objeção clara a fazer a isto. Mas é claro que entre o centro e a periferia, eu coloco estas coisas na periferia do cristianismo. Perfeito. Continuemos aqui agora sim, exorcistas. Né? Versículo 13. Alguns judeus exorcistas que percorriam vários lugares inventaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que se achavam possessos dos espíritos malignos com as palavras. Nós conhecemos diversos exorcistas judeus ambulantes. E alguns mais retos, ortodoxos, outros mais sincretistas. E tentando ganhar favores, chamando em causa, através da fórmula, eu te esconjuro pelo nome de, e fala algum nome poderoso, a que saias dele. Podemos imaginar que alguns agiam com sucesso e a maioria não. Perfeito. Então, retornemos aqui. Alguns judeus exorcistas, eu estou voltando no versículo, né? Que percorriam vários lugares, inventaram e invocaram o nome do Senhor Jesus sobre os que se achavam possessos de espíritos malignos, com as palavras esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Ou seja, judeus sincretistas, judeus exorcistas, sincretistas e ambulantes. Nem todo judeu era ortodoxo também. E às vezes a fama falava mais alto. Entendo. Assim procediam os 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Ah, bem, isto decididamente é demais. É. Decididamente que um sumo sacerdote de Jerusalém tivesse filhos que vivessem nessa vida. Bem, nós sabemos que as famílias sumos sacerdotais de Jerusalém não brilhavam por virtudes muito grandes. E, pelo contrário, eram corruptas. Mas chegar a um ponto desse, 7 filhos de um sumo sacerdote exercerem uma espécie de magia, ou se entregarem à magia, porque no fundo é disso que se trata, é o relacionamento entre o cristianismo verdadeiro e formas sincretistas ou mágicas, bem, vai uma diferença grande. Eu não acredito que isso fosse, que esses 7 aí fossem filhos de um sumo sacerdote de Jerusalém. Poderia mais bem parecer que fossem judeus, alguns judeus de certo renome. Para serem filhos desse sumo sacerdote, seriam grandemente desobedientes, não? Pois é, não, aí seria Não, um né? pouco demais, né? E 7 filhos ao mesmo tempo? Não. Entendi. Ah, mas aqui diz: assim procediam os 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote, né? Mas o espírito maligno replicou-lhes: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Nisto o homem possuído do espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 deles e subjugou-os de tal maneira que tiveram que fugir daquela casa, feridos e com as roupas estraçalhadas. Este caso tornou-se em breve conhecido de todos os judeus e gregos de Éfeso, e encheu-os de temor e engrandeceram o nome do Senhor Jesus. Muitos dos que haviam... Aí está. Aqui? Aí está. A Lucas é interessante mostrar aos leitores que o cristianismo, assim como se afasta de certas práticas judaicas, também se afasta de tudo aquilo que cheira magia no mundo pagão e sincretismo religioso. Magia e sincretismo nós temos até os dias de hoje.
No mundo romano era proibida a magia, sobretudo a magia negra, se tratasse de fazer mal a outras pessoas. De qualquer maneira, o evangelista mostra que o verdadeiro cristianismo não admite nenhum desses caminhos aí. Seja o que for dessa história, o fundo não deixa nada indesejável, o fundo dessa história pode ser plausível, isto é, certos exorcismos com o abuso do nome de Jesus terminados em fracasso, e isso pode ter feito com que uma multidão tomasse a sério o cristianismo, ou a doutrina ensinada por Paulo. Nós temos que encerrar, nosso tempo hoje está esgotado uma vez mais, e a semana que vem nós voltamos. Até lá, muito obrigado.